Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e hoje vou ensinar-vos um pouco sobre regras de 3 simples. Bom, uma regra de 3 simples, ela serve para que você possa encontrar um determinado valor de um problema, onde este problema apresenta só 3 valores. E é através desses 3 valores que eu encontrarei o valor que falta, o quarto valor. Bom, uma regra de 3 simples também possui algumas orientações para que você possa entendê-la e também resolvê-la. Antes de tudo, uma regra de 3 possui grandezas. Grandezas são elementos específicos onde possui uma relação entre eles, e através dessas relações você pode achar o valor que falta. Bom, para que você possa resolver uma regra de 3 simples, primeiro, você cria uma tabela e agrupa as grandezas da mesma espécie na mesma coluna, ou seja, eu identifico as grandezas e vejo quais possuem uma tal espécie e eu coloco em uma tal coluna. Bom, e dessas grandezas você precisa ver se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Diretamente proporcional são aquelas grandezas que possuem crescimentos iguais, ou seja, ordenações iguais. Por exemplo, eu tenho uma grandeza aumentando, então a outra também aumentará. Se eu tenho uma grandeza diminuindo, a outra também diminuirá. E as grandezas inversamente proporcionais são aquelas grandezas onde possuem crescimentos diferentes, ou seja, ordenações diferentes. Por exemplo, se uma grandeza aumenta, a outra diminui. Se uma grandeza diminui, a outra aumenta. Bom, se as grandezas forem diretamente proporcionais em uma regra de 3 simples, primeiro, devemos pegar os elementos dessas grandezas, transformá-los em frações, colocar um sinal de igualdade entre essas frações e multiplicar os valores dessas frações em forma de uma cruz, ou seja, um x. Multiplicar o numerador de uma fração com o denominador da outra fração e assim por diante. Mas, se as grandezas forem inversamente proporcionais, primeiro, devemos inverter um dos valores para que os valores das grandezas fiquem diretamente proporcionais. Assim, podemos realizar o procedimento que havia dito e depois resolver a equação. Bom, primeiro vou ensiná-lo sobre regra de 3 simples direta, ou seja, regra de 3 simples diretamente proporcional. Aqui temos um exemplo. Em uma loja de animais, são consumidos 80 kg de ração para gatos em 5 dias. Em quantos dias irá durar 240 kg de ração para gatos? Bom, primeiro, vamos construir uma tabela e separar as grandezas. Eu tenho duas grandezas, quilogramas de ração para gatos e os dias que ela dura. E também possui elementos, os valores específicos para cada grandeza. Eu tenho aqui 80 kg e 240 kg. Então, esses valores são da grandeza quilograma de ração para gatos. E eu também tenho o valor 5 dias. Então, esse valor de 5 dias é da grandeza dias. E também possui mais um valor que eu vou encontrar, que é dado pela incógnita x. Bom, como eu vou saber se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Vamos ver. Vamos ler o exemplo. Para que essas grandezas sejam diretamente proporcionais, elas têm que possuir o mesmo tipo de crescimento, ou seja, ordenações iguais. Vamos ver. Se eu tenho uma determinada quantidade de ração e que ela dura determinado dia, se eu aumentar a quantidade de ração, ela irá durar mais ou durar menos? Ela irá durar mais, pois se eu aumentar a quantidade de ração, irá durar mais tempo, irá durar mais dias. Então, se eu aumento a quantidade de ração, irá durar mais dias. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Sendo diretamente proporcionais, eu vou representá-las aqui de outra forma. Eu pego essas duas colunas e jogo elas aqui, agrupando-as, colocando uma coluna de quilograma de ração para gatos e uma para dias onde ela irá durar. E eu vou colocar uma seta do lado da coluna do x, indicando o seu sentido de crescimento. Bom, para que essas grandezas sejam diretamente proporcionais, essa seta tem que ser igual a outra seta que está na outra coluna. Ou seja, essa seta que está do lado da coluna do x, ela precisa ser igual a outra seta que está da outra coluna de quilograma de ração para gatos. Aqui você pode notar que elas são iguais. Sendo iguais, possuem sentidos iguais, então elas são diretamente proporcionais. Então, para resolver, eu pego os valores e eu as transformo em frações. E eu coloco
um sinal de igualdade entre essas frações. Bom, colocando o sinal de igualdade, vamos multiplicar os elementos em forma de cruz, multiplicando o numerador de uma fração com o denominador da outra fração. Vai ficar 80 vezes x é igual a 240 vezes 5. 5 vezes 240 é 1.200. O 80 está multiplicando, então ele passa para o outro lado dividindo. O x é igual a 1.200 dividido por 80. Eu corto um zero de cada número para simplificar. Vai ficar 120 dividido por 8. Então, o x é igual a 15. Então, vamos ver. 240 kg de ração para gatos irá durar 15 dias. Pronto, achamos o valor dessa incógnita. Bom, agora irei ensiná-los sobre a regra de 3 simples inversa, ou regra de 3 simples inversamente proporcional. Bom, aqui temos um exemplo. Uma moto com velocidade de 75 km por hora gasta 20 minutos em um percurso. Quantos minutos a moto irá gastar ao reduzir a velocidade a 50 km por hora? Bom, primeiro, devemos construir uma tabela e depois separar as grandezas existentes no exemplo. Aqui temos duas grandezas, velocidade dadas em km por hora e o tempo dados em minutos. Vamos colocar determinados valores para cada determinada grandeza. Bom, 75 km por hora e 50 km por hora irá na grandeza da velocidade dados em km por hora. 20 minutos irá na grandeza tempo por minutos. E também temos mais um valor que iremos achar, que é dado pela incógnita x. Bom, como vamos saber se essa tabela possui grandezas inversamente proporcionais? Vamos ver o exemplo. Se eu tenho um determinado automóvel, ele está numa determinada velocidade em um determinado tempo. Se eu reduzir a minha velocidade, ou seja, diminuir a minha velocidade, eu irei gastar menos tempo ou mais tempo para chegar no meu destino? Eu irei gastar mais tempo, pois, diminuindo a minha velocidade, eu irei mais devagar. E indo mais devagar, eu irei demorar mais para alcançar o meu objetivo e o meu percurso. Bom, sendo assim, aqui está ocorrendo uma diferença de crescimento. Ou seja, se eu diminuo a quantidade de velocidade, a quantidade de tempo aumenta. Então, diminui, aumenta. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. Para que vocês possam entender, eu vou colocar de outra maneira. Eu vou colocar essas duas colunas agrupadas aqui do lado. Uma coluna da velocidade e a outra do tempo. Bom, como eu havia feito antes, eu vou colocar uma seta indicando uma ordenação de sentido do lado da coluna do x, indicada para cima, uma seta azul. Bom, para que essas grandezas sejam diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, diretamente proporcional, elas precisam ser iguais. Inversamente proporcional, elas precisam ser diferentes. Aqui no caso, o x está aumentando, está em um sentido próprio. Só que a coluna da velocidade está em outro sentido próprio, está no seu sentido contrário, uma seta vermelha para baixo. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. Sendo inversamente proporcionais, para resolver, eu preciso deixar elas diretamente proporcionais. Para isso, eu preciso inverter uma das colunas. Inverter uma das grandezas. Eu vou inverter as grandezas da velocidade. 75 vai para x, igual a 50 vai para 20. Ou, neste caso aqui, 50 sobre 75 é igual a 20 sobre x. Pronto. Quando eu coloco diretamente proporcional, eu pego os valores das grandezas e eu as transformo em frações. E dentro dessas frações eu coloco um sinal de igualdade entre elas. Sendo esse sinal de igualdade, eu multiplico os valores em forma de cruz, ou seja, em forma de x, multiplicando o numerador de uma fração com o denominador da outra fração. Assim, 50 vezes x, 20 vezes 75. 20 vezes 75 é 1.500. O 50 está multiplicando, então ele passa para o outro lado dividindo. Vai ficar x é igual a 1.500 dividido por 50. Eu corto um zero de cada número para simplificar. 150 dividido por 5, então vai ficar x é igual a 30 minutos. Então aqui no caso, se eu estou numa velocidade de 75 km por hora e eu gasto 20 minutos em meu percurso, se eu diminuir a minha velocidade a 50 km por hora, eu vou gastar 30 minutos para chegar em tal destino. Então, o valor da incógnita x é 30 minutos. Bom, galera,
Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham entendido sobre esta aula e até a próxima.